Alô você. Alô você. Joga duro, né? Joga duro. Leis térmicas, né? Por que não? Por que não? Joga duro, né? Aí tá certo. Alô você, Salvador, Júnior Manaus. Ali você, prof. Hoje o prof tá na área, né? Hoje o prof tá na área. Você hoje tá me vendo, né? Aí tá certo. Aí tá certo. Boa noite, Goiânia na área. Ilhéus. Vamos lá. Prof tá térmico hoje, né? Relaxando. É isso aí. Hoje iremos falar do verão, inverno e primavera. É isso aí. Só essas três estações que nos interessam hoje. Bacana? É isso aí. Professor, manda um abraço para... Alô, Papa Mike do Rio de Janeiro. Alô, Papa Mike do Rio de Janeiro. Tamo junto, né? Um abraço aí pros amigos lá do Rio, né? Da Papa Mike do Rio. Olha que lá a chapa é quente, né? Que Deus proteja vocês aí, que aí o jogo é duro, né? Zuc térmico hoje tá de preto. É isso aí, né? Alô você. Amanhã prontidão no DF. Perceba bem. Grande mestre, você sempre jogando duro com a moçada, né? Alô, saber mais direito. Alô, saber. Saber, tu tá na área, saber. Saber, tu já convidou os amigos. Rapaz, é a primeira vez que o Saber Direito, ele entra no início da live. Perceba bem, dessas 200 e poucas transmissões que eu já fiz, o Saber sempre chega atrasado, tá certo? Saber hoje, né? Saber completou 200 mil seguidores. Vamos mandar parabéns aí pro Saber, né? Saber completou 200 mil seguidores. Sabiam disso? Saber completou 200 mil seguidores, né? Alô, Saber. Saber e Grupo Adelante Carreiras Policiais juntos, em Pernambuco, né? Lá no Recife. Bacana? Lá em Recife, né? Nosso aulão, a gente vai jogar muito duro lá. Saber, só, né? Lei térmicas, eu não vou dar mole para eles, tá certo? A gente vai jogar muito duro, bacana? Lá no aulão Pernambuco, um dia antes da prova, legal? Você já fez sua inscrição, só os adelantes focados lá, né? A gente vai jogar muito duro, tá bombando, muito feliz aí, né? Sucesso total as inscrições do nosso aulão Pernambuco. Eu acho que até o final do mês já eu acho que a gente vai acabar as vagas, né? Porque não tem, né? Tá acabando, né? É isso aí, graças a Deus, né? Bacana, a gente vai fazer um trabalho muito legal lá. Eu queria fazer essa inscrição lá do Aulão Pernambuco. Como é que eu faço? Entra no site www.sabermaisdireito.com www.sabermaisdireito.com. Bacana? E a galera do Rio? Galera do Rio tá aí. A galera do Rio tá aí. Pessoal do Rio, a gente tem um encontro, né? Processo penal, legislação extravagante, dia 7 de maio, lá no Rio, né? Lá, né, no local confortável, né? Lá na Bolsa de Valores do Rio, não é isso? Aulão Ailton Zuc, aulão Adelante Focado Rio. Eu estou me preparando muito para esse aulão. Processo penal e legislação extravagante. Claro, focada, né? Essas matérias aí focadas nas carreiras policiais. Bacana? Vai ser focadas nas carreiras policiais. Professor, estudo para o MP. Vai ser um aulão diferente. Não é um aulão voltado para o Ministério Público, é um aulão voltado para as carreiras policiais. Eu sou especialista nas carreiras policiais. Bacana? O que eu estudo para dar aula, carreiras policiais. Apesar, né, do que eu falo, cai muito na magistratura, né? MP tá caindo direto, né? Vou fazer o quê? Eu direciono o delegado. Se tá caindo aí na magistratura MP, é porque eu jogo duro, né? Os concursos de delegado hoje é nível pesadão. Bacana? Legal? Vamos começar então, né? Professor, mas como é que eu faço para participar dessa aula aí no Rio de Janeiro? Como é que eu faço? Você tem que mandar um e-mail para aulãoadelanterio@gmail.com aulãoadelanterio@gmail.com. Você vai mandar o e-mail e a coordenação irá responder o e-mail, né, dando todas as informações para você fazer a sua inscrição.
aulãoadelanterio@gmail.com. Cadê o Felipe, meu auxiliar? Meu auxiliar não está na área. Felipe, joga aí aulãoadelanterio@gmail.com. Bacana? Para você participar lá do Aulão Rio. Maurício na área, Karen na área, Laís na área. Isso aí é um grupinho aí, o grupinho do Zuc, né? É isso aí. Legal, bacana. Vamos lá então. Karen na área. É isso aí. Gisele na área, Daniele. Bacana então. Felipe Garcia na área. Bacana, tá todo mundo aí, hein? Tá todo mundo aí, né? Legal então. Perceba bem, leis térmicas. Teoria das leis térmicas, né? Na órbita penal. O que é isso, né? O que vem a ser essa teoria das leis térmicas? Perceba bem que eu agora vou te trazer para dentro da criminologia, porque a criminologia vai cair lá em Pernambuco. Bacana? Então resolvi jogar duro, né? Resolvi falar da teoria das leis térmicas na órbita penal. Perceba que a criminologia, né, é a ciência que busca entender as razões do comportamento criminoso, né? Criminologia é isso, é a ciência que ela tenta entender por que aquele indivíduo, né, adotou uma conduta criminosa. Né? Por que ele escolheu adotar essa conduta criminosa? Né? Por que ele entendeu, né? Por que ele escolheu a conduta de vilipendiar a lei? A criminologia ela começa a estudar o comportamento humano. Né? O comportamento humano, né? Ele começa a estudar o comportamento humano quando ele tem uma roupagem criminosa. Né? O que leva uma pessoa a cometer um crime? Bacana? Criminologia, para tanto, ela lança a mão do estudo do delito, do estudo do delinquente, do estudo da vítima, do estudo do controle social. E quando eu falo do estudo do delinquente, eu tenho que chamar muito a sua atenção. Eu tenho que chamar a sua atenção para a figura de Cesare Lombroso, né? Cesare Lombroso. Perceba que Lombroso, dentro da criminologia, na escola positiva, eu estou jogando duro, ele foi o primeiro a estudar o comportamento do delinquente. Ele foi o primeiro a estudar o comportamento do delinquente. Perceba que Lombroso não era um jurista, ele era um psiquiatra. E ele lançou a sua obra chamada Homem Delinquente, não é isso? Em 1876, século XIX. E aí, Lombroso tentava fazer um nexo entre atividade criminosa, né, e a antropologia. Entendia Lombroso que o crime, na verdade, era uma doença, né? E perceba, ele dava sentido de patologia, né? Aquele cara que praticava o crime, na verdade, ele era um doente. Perceba que ele, né, tinha ali um que eu vou chamar de atavismo. Perceba que ele sofria de epilepsia, Lombroso dizia. Lombroso ainda falava que ele possuía uma perturbação, né, mental, que eu vou chamar de loucura moral, porque para ele praticar crime era uma coisa comum. Veja que ele fugia do campo da ética. Lombroso dizia o seguinte: olha, o criminoso, veja que ele não escolhe ser criminoso, na verdade ele já nasce com uma tendência de praticar atos criminosos. Então ele dizia o seguinte: o criminoso, na verdade, é o criminoso nato. O cara já nasce, né, com a tendência de praticar crimes. E para isso, Lombroso visitava presídios, né? E lá ele visualizava as características físicas daqueles que praticavam crimes, a chegar ao ponto, né, de fazer um estudo dos crânios, né? Face,
a face, os crânios e tudo. E Lombroso fala, olha aí, ó, tá vendo como eles têm uma similitude, né? E ele dizia o seguinte, determinadas falhas que conseguia identificar no crânio, ele dizia o seguinte, e na verdade isso afetava inclusive o cérebro do criminoso. Então Lombroso, ele, na escola positivista, ele tentava ligar sempre a questão antropológica, né, com a consequência, né, da conduta criminosa. Perceba bem que, e por isso que é tão interessante, que Lombroso chegou, inclusive, a visualizar que os criminosos possuíam diversas tatuagens pelo corpo. Entenderam? Porque hoje a tatuagem, né? Hoje, assim, hoje também você teve assim como poderia dizer, né? Hoje é mais aceita, né? Tatuagem. Hoje é um trabalho de arte no corpo das pessoas, né? Que gostam de ter tatuagens. Acho muito legal também. Mas perceba que Lombroso, ele visualizava na tatuagem, por exemplo, porque quem possuía tatuagem na época, né? Lá do século XIX, perceba que eram aquelas pessoas dadas a práticas delituosas. E Lombroso falou, olha só, e na época a tatuagem lá era um processo doloroso. E ele falava, olha como eles são, essas pessoas que praticam crimes, eles não têm, eles fogem no campo da razoabilidade. Perceba, ele chamava no perceba como eles se submetem a um processo doloroso. Todos eles possuem tatuagens. Entenderam ou não? Então Lombroso ele tratava, né? Ele visualizava a escola positiva, né? Ele visualizava, né? Lombroso ele visualizava no criminoso ele visualizava no criminoso diversas patologias. Então, para Lombroso, o cara já nascia com uma tendência criminosa. Perceba que ele, né, essa visão de Lombroso é uma visão preconceituosa, né, não se sustenta na atualidade. Mas veja que no estudo do comportamento do delinquente, veja que ele foi o pioneiro. Bacana? Isso, ele lançava a mão da genética, né? Então, para Lombroso, o cara já nascia com a tendência de praticar atos criminosos. Perceba bem que na escola positiva você ainda tem a figura de Garofalo, né? Aí, aprofundando mais lá no estudo de criminologia. Bacana? Legal? Bacana. E Lombroso dizia o seguinte, olha, o cara possui um atavismo, uma epilepsia, ele possui uma loucura moral, ele dizia isso. Lombroso dizia isso. Pois bem, eu tenho que chamar a sua atenção, né? Falei um pouco aqui do delinquente, aí joguei um pouco, lancei um pouco a mão aí, lancei mãos para falar um pouco de Lombroso, né? Porque vai cair na sua prova, né? A figura de Lombroso, tem, né? Cesare Lombroso, você tem que estudar, que vai cair na sua prova. Esse cara é um marco na criminologia. Professor, mas ele, né, essa visão dele é uma visão preconceituosa. Como que ele vai fazer essa visão, dizer que uma pessoa nasce, né? Claro que não, são fatores sociais, né? Que isso, como o cara nasce criminoso, não tem nada a ver isso. Como é que ele vai ligar questão de antropologia, né? Estudo dos crânios aí, ligando, dizendo que o cara que tem um crânio mais achatado tem a tendência criminosa. Perceba bem que é uma visão, claro, preconceituosa, né? Hoje, à luz do garantismo, inclusive, desenhada lá por Ferraioli, mas eu tenho que dizer para você o seguinte, ele é um pioneiro, ele é um marco na criminologia e você tem que estudar. Cesare Lombroso. Por quê? Porque ele foi o primeiro a estudar o comportamento do delinquente. Legal? Muito importante. Cesare Lombroso. Tá? Ele lançou a sua obra, né? O Homem Delinquente, em 1876. Bacana?
Mas eu vou voltar para a data em que nasceu Lombroso. Lombroso nasceu em 1835. E eu volto para a data que nasceu Lombroso porque em 1835 o belga Adolf Quetelet, tá certo? Veja que Quetelet, na verdade, Adolf Quetelet. Veja que Quetelet, em 1835, quando estava nascendo Lombroso, em 1835, Adolf Quetelet lançou a sua obra Físico-Social. Perceba que Quetelet, ele não era jurista, era um matemático, também era sociólogo, ele era estatístico, e ele começou a visualizar, a aplicação da estatística, tá certo? Para explicar a ocorrência de determinados crimes. E ele publicou a sua obra chamada Físico-Social, beleza? Físico-Social, em 1835. E ao contrário da visão que prevalecia à época, na época a visão é que aquele que cometia crime, perceba que na verdade decorria, da maldade do agente. Veja que Adolf Quetelet, ao contrário dessa visão, entendeu que não. Ele entendeu que a ocorrência de crimes está ligada à localização geográfica. Ele entendeu que a ocorrência de crimes está ligada à pobreza, está ligada ao analfabetismo e também ao clima, entendeu ele. E também é um clima. É o clima. Então ele falou, que os crimes, perceba que tem uma ligação com a pobreza, com a localização geográfica, o analfabetismo, o clima da região. E aí, quando ele fala da pobreza, perceba que em 1835, ele fazendo essa ligação da ocorrência do crime com a pobreza, eu vou puxar um link que eu jogo duro. Eu puxo um link porque quando eu falar da teoria da co-culpabilidade, como desenha Zaffaroni, Zaffaroni chama o Estado e divide a responsabilidade. O Estado vem cá, divide a responsabilidade com esse agente que cometeu um crime porque você foi ausente. Veja que a co-culpabilidade também, veja, olha só que raiz interessante, a culpabilidade, ela joga duro nesse sentido, porque a co-culpabilidade, quando ela chama a divisão da responsabilidade penal, ela diz o seguinte: Estado, vem cá porque, perceba bem, Zaffaroni chama, vem cá, você deve dividir a responsabilidade, porque o crime, esse agente praticou um crime, mas por ausência, da implementação aí de políticas públicas, ele não teve escola, viveu pela rua. Veja que essa visão de que a pobreza enseja a ocorrência do crime, veja que essa visão ela é uma visão anterior, é uma visão lá de 1835, já falava Quetelet nesse sentido, com aí nos seus trabalhos estatísticos. Viu como é que eu desenhei? Com culpabilidade, Zaffaroni. Professor, com culpabilidade às avessas. Com culpabilidade às avessas tem também, eu já falei, você vai lá na live. Não vai dar para dar uma aula agora de co-culpabilidade às avessas, mas eu tenho que falar para você que co-culpabilidade às avessas não tem nada a ver com Zaffaroni. Co-culpabilidade às avessas é coisa de brasileiro. Zaffaroni nada fala. Zaffaroni fala da co-culpabilidade, diria pura, divisão de responsabilidade. Bacana? Cuidado. Co-culpabilidade às avessas é coisa de brasileiro. Zaffaroni não fala de co-culpabilidade às avessas. E aqui eu falei, o que seria co-culpabilidade às avessas. Pega lá na live. Bacana? Tem lá. Uma live específica de co-culpabilidade às avessas. Legal? Bacana. Então, já que a pobreza, a localização geográfica, o analfabetismo, o clima influencia na prática de crimes, Quetelet desenvolveu o que eu vou chamar de leis térmicas. Para Quetelet,
e eu falei, né, que o clima também influencia na prática de determinados delitos. E na sua obra, né, baseada aí na estatística, ele dizia o seguinte, que na época do inverno você tem uma predominância dos crimes contra a propriedade. Então ele dizia o seguinte, olha, no inverno, né, você tem uma maior prática dos crimes ligados, dos crimes contra a propriedade. Perceba bem, né, os crimes contra o patrimônio, furto, roubo, é nessa época, no inverno. E ele falava o seguinte, ao contrário do inverno, no verão, por exemplo, eu tenho uma predominância dos crimes contra a pessoa, homicídio, não é isso? Lesão corporal. Mas vem cá, Kathleen, mas por que no inverno eu tenho uma maior probabilidade da ocorrência dos crimes contra o patrimônio? E ele dizia o seguinte, porque nessa época do inverno, você tem uma maior dificuldade de subsistência, falta trabalho, o cara fica mais recolhido, então ele vai, né, subtrair patrimônio alheio. Eu vou jogar duro no Rio nesse sentido. Não é isso? Vocês estão entendendo, então, né? Na sua prova vai aparecer, na parte de criminologia, de acordo com a teoria das leis térmicas, a curva de Kathleen, aí vai falar, né? No inverno, há a predominância dos crimes contra a propriedade. E aí, qual a razão de ser disso? O cara fica mais recolhido, não tem trabalho, né? Uma maior dificuldade da sua subsistência no inverno. Então, eu tenho uma maior ocorrência de crimes contra a propriedade, crime contra o patrimônio. Na época do verão, Kathleen dizendo, eu tenho uma maior ocorrência dos crimes contra a pessoa. Por quê? Porque eu tenho a maior circulação de pessoas, aglomeração, festas, bebidas, pessoas na rua, irritabilidade com calor. Me esbarrou aqui, que nada, vamos brigar. Perceba bem. E, por sua vez, Kathleen ainda dizia o seguinte, na primavera, há uma predominância dos crimes sexuais. Ele dizia que na primavera, ele dizia o seguinte, veja que eu tenho, né, é uma época aí em que o animal, e ele lança a mão, né, ele fala assim, o animal ele fica, né, com desejo sexual aflorado, e o homem é um animal, né, Então, ele falava, na primavera, a predominância dos crimes sexuais, né, porque você tem um desejo sexual maior. Então, ele trabalha com o inverno, dizendo que há a predominância de crimes contra o patrimônio. Ele trabalha com o verão, dizendo que no verão há uma predominância dos crimes contra a pessoa. E ele trabalha na primavera, dizendo que na primavera você tem a predominância dos crimes sexuais, né? Perceba, e ele lança a mão, né? E ele fala isso, os animais na época da primavera, né? Você tem lá aquela questão do acasalamento, né? Um animal, ele procura, né, uma parceira, né? E o homem não deixa de ser um animal, né? Então você tem aí, tá com a libido mais aflorada, então é isso, né? Veja que para Kathleen esse é o raciocínio. Então essa é a curva de Kathleen. É o que ele chama de leis térmicas. Bacana? Leis térmicas, então, é isso, né? Veja que é um dado estatístico e indicando que nas estações do ano, aí verão, inverno e primavera, ele utiliza essas três estações e faz essa ligação dos crimes que mais ocorrem nessa época. Legal? Inverno, crimes contra o patrimônio, beleza? Verão, crimes contra a pessoa, e inverno, crimes contra o patrimônio, verão, crimes contra a pessoa, e na primavera, crimes contra a dignidade sexual, não é isso? Perceba, né? Crimes sexuais. Legal? Bacana, então? Legal? Bacana, tá?
Outono, ele não tem esse registro dele fazer ligação com crime. Legal? Ele trabalha com essas 3 estações aí. É o que eu vou chamar de curva de Kathleen. Bacana? Tranquilo? Isso. Belga, né? Ele era belga, mas perceba que quando ele fez esse estudo estatístico, veja que ele estava trabalhando para o governo francês. Eu joguei duro. Ele era belga, mas ele estava trabalhando para o governo francês, tá? Depois, mais tarde, ele retornou, né? Ele retornou lá para o país dele e tal, mas veja que ele estava trabalhando para o governo francês à época do estudo. Legal? E quando ele lançou esse livro, lançou a sua obra em 1835, foi o ano que nasceu Cesare, né? Lombroso. Lombroso nasceu em 1835, né? Publicou a sua obra lá, muito conhecida, O Homem Delinquente, em 1876, bem mais à frente, né? Lombroso ele faz parte aí da escola positiva, positivista, perceba bem, né? Lá dentro da criminologia. Legal, Lombroso ele tem essa visão, né? Da patologia, diz o seguinte: o criminoso é um doente, né? E perceba ainda que você tem uma questão hereditária, né? Ele falava isso. Bacana, interessante você estudar aí Cesare Lombroso, né? Legal? Dá uma estudada boa aí. Joga duro, né? Que essa área aqui é a área do Lúcio. E vai ficar chateado. Vai falar, pô, tá jogando duro lá. Falou da teoria das leis térmicas. Nem me falou nada. Falei, não, Lúcio, fica tranquilo, mano. A gente aqui é aulão Pernambuco. Aulão Pernambuco. A gente vai, né, jogar duro. Pessoal, é isso, né? Escola positiva. Pessoal, em apertada síntese, desenhei, né? E dei-lhe o carrinho por trás agora, que aí eu falei o que vem a ser leis térmicas, não é isso? Veja que eu não já fui a leis térmicas inverno, não é assim que se responde prova. Primeiro, leis térmicas está onde? Dentro da criminologia. Dá uma conceituada em criminologia, vem descendo, bacana, legal? Aí quis falar um pouquinho do delinquente, já fala de Cesare Lombroso. O examinador tá ligado que você conhece a escola positiva, entendeu? Você vem descendo, pá, falou, beleza? Aí você vai falar do cara, né? Vai falar lá de Kathleen, Adolf Kathleen. Ou se não, vai falar no estudioso belga, se você não lembra o nome na hora. Legal? Você tem que falar. Bacana? Se não lembrou o nome do cara, fala um estudioso do campo da criminologia. Acabou, meu irmão. O cara também tem que ficar lembrando o nome desses caras tudo, não. Importante é você saber o que é. Aí tu tem que arrebentar, aí tu não pode dar mole. Inverno, verão e primavera, tu tem que ligar os crimes certinhos. Isso aí você não pode errar. Agora o nome, porra, isso aí, meu irmão, né? Entenderam ou não? Né? Não dá 10 linhas, não. Do jeito que eu desenhei aqui, né? Você vai dar mais uma. Aqui é um periscópio, né, irmão? Aqui eu só dou o vetor. Você vai correr atrás lá para dar uma robustecida aí. Beleza, então? Teorias das leis térmicas, né? Percebe, então, que é uma teoria baseada na estatística, né? E que ela faz uma relação da estação do ano com a ocorrência de determinados crimes. Bacana, tranquilo? Então, a gente jogou duro, né? Uma dica rápida, desenhada. Desenhei aqui e tal. Você colocou no Zuckerderno, né? Tal. Depois você vai dar uma pesquisada, vai dar uma robustecida, mas o ponto central, a pedra de toque é isso aqui. Uma prova discursiva valendo 0 a 10, acho que você tirava um 7,5, 8 aqui. Bacana? Às vezes o examinador vai querer mais alguma coisa. Criminologia é um estudo empírico, né? Estudos, né? Bacana? Legal. Bacana, então, teorias das leis térmicas na órbita penal, você já sabe o que é. Legal? Lá no campo da criminologia, você vai jogar duro, vai conceituar a criminologia, falar um pouco lá e tal, e vem desenhando. Tá. Outro ponto importante, né? O colega falou, claro, é bom ressaltar, perceba que nesses estudos das estatísticas, Kathleen acabou se dando conta que existem o que eu vou chamar de cifras negras, né? Que são cifras negras. E acabou chegando ao conhecimento de que diversos crimes ocorrem e não chegam aos órgãos públicos. Legal? É o que eu vou chamar de cifras. Entra lá nas cifras negras, né? Hoje você tem diversas cifras, né? Cifras douradas ligadas aos crimes de colarinho branco. Você tem hoje o que eu vou chamar de cifras rosas, né? Crimes homofóbicos que não chegam, na verdade não são investigados.
perceba bem, você não tem uma reprimenda penal, né? Isso, cifras douradas, né? Os crimes de colarinho branco, cifras verdes, né? Ligadas aos crimes ambientais, não é isso? Então, cifras para tudo quanto é lado, né? Legal? Aí, ó, falou das cifras cinzas, né? Cifras cinzas são aqueles crimes cometidos aí pelos agentes públicos, né? Aí eu digo agente público quando eu quero me referir pelos policiais, né? Veja que tortura e tal entra lá nas cifras cinzas. Bacana? Legal? Muito interessante, né? Esse estudo das cifras penais. Legal? Bacana, então. O que eu ia falar mais? Assim, e aí quando você fala de cifras negras, é sempre bom falar, a gente sempre comenta, né? A questão das cifras negras. Percebe também que é muito interessante você falar dos crimes de colarinho azul, né? Crimes de colarinho azul. Crimes de colarinho azul, eu sempre falando aqui. Esse termo colarinho branco decorreu dos crimes de colarinho azul, né? O colarinho branco, eu sempre falei, né? O colarinho branco faz referência aos autos executivos que cometem aí, por exemplo, os crimes tributários, né? Colarinho branco, porque eles utilizam terno, né? Camisa branca e tal. Cara, lá, colarinho branco. Crime de colarinho azul é aqueles crimes que é praticado ali pela ralé, né? Os operários utilizam macacão de cor azul. Bacana? Então, furto, esses crimes que a gente chama de crimes de rua, crimes de rua, perceba bem que são chamados crimes de colarinho azul. Bacana? E aí, @Rafael, o professor Rafael já falou aí, né? Jogou duro, falou, olha, ninguém pratica crime tributário, não. Ele joga muito duro no tributário, né? @Rafael Novaes. Professor Rafael Novaes. Rafael Novaes, hoje eu falei aqui das leis térmicas na órbita penal, joguei duro. Falei para eles o seguinte, que Adolf Kettler é o belga, perceba bem que ele desenvolveu o que eu vou chamar, né, de um estudo estatístico dos crimes. Perceba que a cada estação do ano ele fez uma relação com um número de crimes que ocorrem, né? Tipo de crimes que ocorrem, e aí esse belga ele diz o seguinte: no inverno há uma predominância dos crimes contra o patrimônio, no verão há uma predominância dos crimes contra a vida, não é isso? E você tem a primavera, Rafael, primavera, há uma predominância dos crimes sexuais, bacana? E aqui eu expliquei, desenhei, joguei duro. Rafael, tu tá entrando agora, Rafael, tu tá na Aulão Pernambuco, tu tá no Aulão Pernambuco, Rafael, né? Rafael Novaes no Aulão Pernambuco, e aí ó, prof. Rafael Novaes vai jogar muito duro lá no direito tributário no Aulão Pernambuco. Bacana? Tranquilo então? Rafael, você vai puxar live agora? Vai puxar live? Porque lá em Pernambuco eu não sei se o Zuc, eu acho que eu vou vir antes, né? Como é que vai ser a sequência, né? Rafael Novaes, agora vem o Zuc, a galera vai ter que segurar a onda ali, né? Vamos jogar duro lá. Bacana? Tranquilo então, pessoal? Show de bola, pessoal do Rio, né? Pessoal do Rio, você não pode perder nosso aulão lá no Rio. Você não pode perder nosso aulão lá no Rio, né? Quero fazer o aulão no Rio. Então você tem que mandar um e-mail para aulãoadelanterio@gmail.com. aulãoadelanterio@gmail.com. Bacana? Manda um e-mail para aulãoadelanterio@gmail.com. Legal? Que você vai receber informações desse aulão que eu vou dar lá no Rio. Lá o Felipe Garcia colocou aulãoadelanterio@gmail.com. Aí a Leila também colocou. Bacana, a gente vai jogar duro lá. Legal? Então, pessoal, obrigado aí, tá? Dê uma desenhada no caderno, né? Bacana, amanhã a gente vai tentar resolver umas questõezinhas aí do Estatuto do Desarmamento, né? Hoje um aluno até me perguntou, professor, aquela questão lá do registro. Isso aí é o posicionamento do STJ firme no sentido de que o registro vencido configura mera infração administrativa, né? Perceba bem que o registro vencido, em tese, o cara deveria responder por posse irregular de arma de fogo. Por quê? Porque o registro, quando está vencido, a arma está em situação irregular. Foi por isso que o STJ se posicionou, olha, peraí, não, deixa eu me posicionar, porque é o seguinte, a finalidade, na verdade, é o controle da arma, né? Veja que o registro está até vencido, mas o Estado sabe com quem se encontra essa arma. Então não há que se penalizar, né? Peraí, o direito penal é mínimo, né? Olha o STJ, né? Se ligando aí. Falou a interferência do direito penal numa situação dessa? Não, peraí. Então, se fosse uma arma sem registro, tudo bem. Registro venceu, não venceu? Sim. Vamos considerar a infração administrativa, né? Vamos considerar a expansão administrativa. Deixa eu afastar essa expansão, essa hipertrofia do direito penal, né? Direito penal expansivo.
Não é isso? Pau toda hora, é ou não é? STJ, peraí, então, né? Infração administrativa, bacana? Registro vencido. Não configura tipo penal. O fato é atípico. Legal, então? Bacana? Claro, né? Se vai cair, claro que vai, né? Mas eu já dei essa aula, uma das primeiras aulas que eu dei aqui foi até Estatutos de Armamento. Eu falei jurisprudência, dei toda essa jurisprudência de arma de fogo, legal? Quando eu for resolver aqui as questões de Estatutos de Armamento, é claro que eu vou abordar também essa jurisprudência, mas você tem lá no seu caderno, né? Eu já falei, eu joguei muito duro quando eu dei a aula de Estatutos de Armamento. Os adelantes antigões, tem uma galera aí que é, né? Pessoal que é antigão e tal, tem lá no Zucderno, né? Jurisprudência pesada, Estatutos de Armamento. Bem, professor, é o seguinte, poxa, mas será que você tem alguma aula de Estatutos de Armamento? Eu tenho uma aula de Estatutos de Armamento. Claro que você tem que olhar essa aula, né? E aí ficar ligado em algumas atualizações, mas pouca coisa. Tá lá na TV Justiça. Eu tenho uma aula de Estatutos de Armamento lá na TV Justiça, né? Você vai ter que procurar. Tenta lá achar lá o Estatutos de Armamento da TV Justiça. E lá eu dei diversas jurisprudências, né? Outras jurisprudências saíram depois, mas aí você vai dar uma atualizada, bacana? Mas a aula tá top, foi do ano passado, lá na TV Justiça, no programa, né, Dizer o Direito, legal? Dizer o Direito. Essas primeiras eu não tenho mesmo, mas na TV Justiça você consegue. As minhas aulas também estão lá no YouTube, né, no canal Alexandre Lino, e lá no Hélio Martins, né? O Hélio Martins, colega nosso, está colocando lá. Você é do grupo do Pedro Barreto? Não sou do grupo do Pedro Barreto, sou amigo do pessoal do grupo do Pedro Barreto também. Veja que aqui eu sempre falo isso, né? Cada um faz o seu trabalho, né? Não tem concorrência, né? Acho que está perguntando porque são 2 aulões, né, que irão ocorrer lá em Pernambuco. Perceba bem que o nosso aulão é um e o do professor Pedro Barreto é um outro aulão, né? Aí o aluno, claro, ele decide, ele pode ir lá no aulão do professor Pedro Barreto, vai ser uma aula boa também, pode ir no nosso também, que a gente vai jogar duro com certeza. O aluno ele tem a opção, legal? Quando eu falo aulão Pernambuco, perceba bem, Ailton Zucchi é aulão Pernambuco, o Ailton Zucchi sabia mais direito, né? Esse é aulão que a gente já programou desde novembro do ano passado, né? Então é esse. Bacana, mas e aí o professor Pedro Barreto vai fazer também um excelente trabalho também lá em Pernambuco, tá certo? Diversos professores, amigos nossos lá, mas cada um fazendo o seu trabalho, e é isso, e não há concorrência de maneira nenhuma. Aqui todo mundo trabalhando em prol da aprovação do aluno. Bacana? Legal? Muito tranquilo. Agora, o caravana policial com certeza vai em todos os concursos de delegado. Isso aí não tem mais discussão, né? Estaremos lá, né? O nosso grupinho, trabalhando, fazendo o nosso trabalho. É isso? Nossa especialidade é essa, carreiras policiais. Eu não vou fazer aulão voltado para o MP, eu não vou fazer aulão voltado para a magistratura, porque não é o meu público. Meu público é carreiras policiais, é o que eu gosto de fazer, né? Eu sou delegado e eu gosto disso. Eu me preparo para isso. Eu respiro isso. Eu só dou aula para isso. Bacana? É isso. Legal? Eu sou carreiras policiais. Legal? E onde correr concurso de carreiras policiais, dentro da possibilidade, eu vou levar um grupo de professores, claro. Vou jogar duro, né? Jogo duro aqui no Periscopo. Atualmente eu não estou dando aula em cursinho, poucos cursinhos aí. Dou aula aqui. E faço meus aulões, né? Então, a gente tem aula aqui no Periscopo e no aulão é para a gente só fazer o complemento e partir para a guerra. É assim que eu vou trabalhar. Beleza? Tranquilo, então. Carreiras policiais aí é comigo, né? Aí eu... Bacana? Agora, professor, você vai dar um aulão para o Ministério Público? Não vou. Vai fazer um aulão... Olha só, como eu vou fazer? O projeto é caravana policial. Como é que eu vou levar um caravana policial para fazer um aulão para quem vai fazer Ministério Público? É outra visão. Não tem nada a ver com a gente, beleza? Cada um no seu quadrado. Respeito a carreira do Ministério Público, acho legal. Quem gosta de ser, né? Quem quer estudar para ser, muito bacana. Mas eu sou feliz sendo delegado de polícia. E eu preparo alunos para carreiras policiais, agente, delegado de polícia. É isso, né? Cada um aí fazendo o seu trabalho. Isso que é importante. Meu armamento é meu Zucderno, né? Eu espero muito. Pessoal, estou com muita esperança do Zucderno fazer sucesso em Pernambuco. Porque vai ter aquelas informações que eu vou dar no aulão. Mas além daquelas informações, tem essas informações aqui que a gente está bombando já há muito tempo. Cara, não tem como.
não cair algumas paradinhas que a gente estudou, cara. Vai cair, jurisprudências e tal. Eu fiz um trabalho assim né? Agora eu comecei a resolver questões, mas perceba que eu tenho um trabalho teórico de jurisprudência com vocês, de nomes loucos, né? Que podem aparecer, né? Lá na sua prova, na hora que você for fazer discursivo, você vai aprender a desenhar. Você vai falar, não, vou desenhar aqui, o professor falou e tal, então vou dar uma desenhada. Ah, notícia boa também. Notícia boa, notícia boa. Segunda edição do livro já se encontra na editora e deve ser publicada antes da prova de Pernambuco. Segunda edição do livro, questões comentadas de delegado de polícia. Deve ser publicada antes da prova de Pernambuco. Legal? Bacana? Na parte de legislação extravagante, realmente eu preferi não mexer, porque as questões estão atuais. Legal? No ano passado não vi uma questão interessante para colocar. Bacana? Mas outros professores eles realizaram uma atualização boa daí das matérias dele, porque realmente você teve uma alteração substancial. Legal? E quem não tem um livro, é uma oportunidade ímpar agora de ter essa obra. Bacana? Legal, então, pessoal. Um abraço. Segunda edição do livro, questões comentadas. E é claro que eu vou sortear lá. Professor Bruno, autor do livro Questões Delegado de Polícia em Ação e Controle de Constitucionalidade para Concurso, já disse que irá sortear livros lá no aulão. Já se comprometeu, falou que vai levar livro para sorteio. Qual a editora do meu livro? Juspódio. Bacana? Juspódio. O que livro na Juspódio, né? Tem gente que já tem. Cadê o livro? Eu tinha um livro. Tá ali. Espera aí que eu vou pegar. Segura esse. Vou pegar o livro. Para você já conhecer, né? Bem, eu só tenho esse. Eu só tenho esse livro. Legal? Tudo desarmado. Eu só tenho esse livro. Bacana? Segunda edição tá saindo lá na Juspódio. Alô, você. Eu só tenho esse livro, né? O livro é bacana. Ele fala aqui, ó. Aqui eu desenhei, quer ver? Aqui, ó. Teoria da cegueira deliberada. Olha como é que eu desenhei. Teoria da cegueira deliberada. Caiu em 2009, lá no concurso concurso de Goiás. 2008, concurso de Goiás. Aí eu desenhei. Falei do dólar e tal. Fui desenhando. Aqui, eu ainda tô desenhando. Tal. Aqui foi carrinho. Aqui, ó. Aqui eu começo. Quando eu joguei aqui, o examinador já caiu já no chão. Aqui já não dá mais para ele, não. Beleza? É que eu tô desenhando. Tá? Aqui, eu já joguei no chão. Aqui já foi carrinho. Aqui, ó. Esse parágrafo aqui já é carrinho. Aqui já não tem mais, porque eu já falo da ação penal 470 do STF. Olha lá. 470 do STF, que lançou mão da teoria da cegueira deliberada. Olha lá. Entenderam? Ação penal 470 do STF e tal. Aqui já tava no chão, né? Bacana, né? Vai sair, tá lá na Juspódio, vai sair de novo. E vai ficar bacana aí, né? Recorde de venda, tá esgotado, só tem esse aqui. Não posso dar, eu só tenho esse. Bacana, galera? Foi uma rasteira essa aí, ficou legal. Bacana, então. Vamos lá. Deixa eu deixar vocês estudarem agora, beleza? Manda aí agora. Qual hashtag a gente vai usar hoje? Qual que a gente vai usar? Comprei meu iPhone porque esgotou. Tá esgotado. Vamos usar. Deixa eu ver aqui. Aulão Rio. É verdade. Para dar uma moral. Show, abração no Rio. Tá? Então vamos jogar aí, a hashtag aí Aulão Rio. Bacana? Joga aí Aulão Rio pra gente jogar duro. Joga aí. Joga lá. Vamos lá. Cadê? Joga Aulão Rio aí pra gente jogar duro. Aí. Aulão Pernambuco, não, Aulão Rio.